Você já ouviu falar de um lugar onde todo mundo era milionário? Uma vila onde as casas eram iguais, as roupas eram iguais, só que os moradores andavam de carros de luxo e até tinham um avião particular só da vila. Parece mentira, né? Mas esse lugar existe. Ou melhor, já existiu. E ele se chamava Vila Huashi, na China. E durante anos, esse lugar foi mostrado ao mundo como um exemplo do sonho chinês, como um exemplo de conquista socialista. Só que na verdade, ninguém sabia o que acontecia por trás dos muros. Os moradores não podiam sair, não podiam vender as suas casas, não podiam nem mesmo gastar o seu próprio dinheiro. E hoje, essa vila, que era chamada de a vila mais rica da China, está afundada em dívidas. E quase todo mundo que morava lá perdeu tudo. Como que isso foi possível? Como que um paraíso socialista virou um pesadelo? E mais importante, quantas outras vilas ricas a China ainda esconde? É isso que você vai descobrir a partir de agora. A Promessa, o sonho de Huashi. Toda essa história começa lá atrás, nos anos 60, em uma vila bem pequena no meio rural da China. A maioria das pessoas vivia da agricultura. Elas eram pobres, viviam em casas bem simples, feitas de tijolo cru, até que um homem chamado Wu Renbao decidiu mudar tudo. Ele era o líder do partido na vila e teve uma ideia que parecia muito brilhante: transformar Huashi na vila mais rica da China. Mas não seria só uma vila normal. Seria um lugar onde não haveria desigualdade, onde todo mundo teria a mesma casa, o mesmo dinheiro e os mesmos deveres. Era para ser tipo uma mistura de comunismo com capitalismo. Você trabalha para o bem da vila e, em troca, a vila te dá uma vida de luxo. Eu sei que isso parece até bonitinho, né? E por um tempo isso realmente funcionou. Eles começaram a abrir empresas, lidar com aço, criaram várias fábricas diferentes e toda a grana ficava dentro da vila. A cada ano que passava, Huashi crescia cada vez mais. Os moradores ganhavam bônus milionários, as casas eram todas novas, brancas, com telhado vermelho. E o mais bizarro disso tudo é que a maioria vestia as mesmas roupas. Roupas iguais, casas iguais, sorrisos iguais. Parecia uma espécie de utopia. Quem via essa vila de fora achava que era o paraíso. Teve até documentário mostrando a vila como um exemplo para todo mundo. Em 2003, eles construíram um arranha-céu de 320 metros, no meio do nada, numa vila da China. Esse prédio, inclusive, era mais alto do que a Torre Eiffel, mais alto do que qualquer prédio no Brasil. As notícias da época falavam coisas do tipo: os moradores de Huashi são todos milionários. Em Huashi, toda família tem no mínimo uma casa, um carro, $250 mil no banco e desfrutam de cuidados de saúde universais e de educação gratuita. Mas é aí que vem a parte estranha de tudo isso. Mesmo sendo ricos, eles não podiam sair de lá. Eles não podiam mudar de vila, nem mesmo vender suas casas. O dinheiro que eles ganhavam ficava preso dentro do sistema da vila. É tipo um videogame onde você junta as moedinhas, só que você nunca pode usar esse dinheiro para comprar nada fora do jogo. O colapso da ilusão. Por fora, a vila de Huashi era perfeita. Só que por dentro já tinha muita coisa podre acontecendo. O sistema só funcionava porque todo mundo obedecia. E quem reclamava, aparentemente, era calado. Tudo isso era controlado por uma única família. A família de Wu Renbao, o fundador da vila. Depois que ele ficou velho, o comando passou para os seus filhos e depois para os seus netos. Era tipo uma monarquia disfarçada de comunismo. E daí as coisas começaram a desandar. As empresas da vila foram acumulando dívidas gigantescas. A produção caiu, as vendas despencaram, mas mesmo assim, os líderes da vila continuavam gastando como se tudo estivesse bem. Eles construíram mais prédios, faziam festas, mostravam riqueza para os visitantes, mas tudo era aparência. Era tudo vitrine. Enquanto isso, os moradores tinham que aceitar regras cada vez piores. Eles tinham dinheiro, mas não podiam usar. Tinham casa, mas não podiam vender. Tinham até mesmo uma certa fama, mas não podiam sair daquele lugar. Era como estar dentro de uma gaiola de ouro.
E quando o mundo começou a mudar e ficar mais conectado, a farsa ficou impossível de esconder. Em 2021, uma notícia chocou o mundo inteiro. A vila de Huashi está à beira da falência. As empresas de lá deviam bilhões de yuans, e os moradores perderam quase tudo que tinham acumulado. Alguns disseram que se sentiram traídos. Outros tentaram sair da vila, mas descobriram que nem isso podiam fazer sem perder o seu patrimônio. A vila, que por muitos anos foi símbolo do sucesso chinês, agora era simplesmente símbolo de um fracasso. E sabe qual que é o mais assustador disso tudo? Quase ninguém fora da China sabia disso. A história só veio à tona porque vazou nas redes sociais. E até hoje, a mídia oficial chinesa quase não fala sobre o assunto. Isso daqui, sinceramente, me parece um padrão. O padrão chinês. Não foi só Huashi. A Vila Huashi foi uma coisa que chocou o mundo. Mas se você acha que esse daqui foi um caso isolado, você tá bem enganado. Na China, e também em outros países, histórias como essa acontecem o tempo inteiro. Só que ninguém fica sabendo. O governo faz de tudo para manter a imagem de progresso do país. Só que por trás desses prédios novos e construções muito incríveis, tem muita coisa escondida. Eu vou te dar alguns exemplos. Ordos, a cidade fantasma. Construída no meio do deserto, com avenidas largas, shopping de luxo, prédios modernos, tudo isso para parecer uma cidade do futuro. Só que quando as câmeras foram embora e o projeto de fato estava pronto para receber pessoas, quase ninguém se mudou para lá. Casas vazias, comércios abandonados, praticamente uma cidade sem alma. E a real é que parece que essa cidade foi feita só para impressionar o mundo, para mostrar crescimento no papel, mas virou praticamente um símbolo de fracasso. Parece que a China não contava com o que aconteceu. E agora tem um discurso de que é um projeto de longo prazo, algo do tipo, mas sinceramente não é o que me parece. Me parece que eles erraram, e não admitiram muito bem isso. Só que não para por aí. Evergrande, o colapso da bolha imobiliária. Por muitos anos, a China incentivou a construção em massa. Prédios, bairros inteiros, tudo financiado por dívidas. A Evergrande, que era uma das maiores construtoras do país, cresceu muito rápido e caiu mais rápido ainda. Quando a dívida explodiu, milhares de famílias que compraram apartamentos nunca receberam as suas casas. E o governo? Bom, por um tempo ele fingiu que estava tudo bem. Ele só admitia o problema quando já era tarde demais. Isso daqui parece ser um padrão. Parece que, na China, a verdade só aparece depois que o desastre já está acontecendo. Por algum motivo, eles vendem uma imagem de estabilidade, mas eles escondem essas rachaduras pequenas até o prédio inteiro cair. E enquanto o povo vai pagando o preço por isso, os donos de tudo isso continuam lá em cima no controle. Eu sei que esse padrão não é exclusivo da China, mas o caso de Huashi é um exemplo bem claro. A gente sabe que todo país esconde falhas, só que parece que alguns deles escondem isso até chegar a um ponto de estar prestes a explodir. Isso daqui é extremamente perigoso. Durante anos, o governo vendeu a Vila Huashi como um modelo perfeito, mas a verdade estava por trás de um muro de silêncio. Quem morava lá não podia reclamar muito. E quem trabalhava lá não podia simplesmente sair. E os turistas que visitavam, como sempre, só via o que eles queriam mostrar. Só que em 2021, essa fachada não aguentou mais. Vazaram documentos, áudios, relatos de ex-moradores. Começaram a surgir na internet chinesa e logo sumiram. Mas dessa vez, o algoritmo não conseguiu segurar tudo. As notícias escaparam. E o mundo começou a enxergar o que tinha por trás dessa vila mais rica da China. Moradores relatando o fim dos bônus e dos benefícios. Os lucros das empresas tinham sumido do nada. As promessas de riqueza viraram só lembrança de um passado que, sinceramente, nunca aconteceu. E para piorar, muita gente não podia nem sair da vila sem perder tudo. É como uma prisão de luxo. Tudo muito bonito por fora, mas com as portas trancadas por dentro. Parece que a mídia simplesmente apagou Huashi do mapa, como se ela nunca tivesse existido.
Essa história toda aqui, sinceramente, não é só sobre a China. É sobre todos os lugares que tentam esconder a verdade com aparência. É sobre governos que te prometem um futuro brilhante, mas deixam o povo viver toda a desgraça do fracasso. E se você acha que isso é um problema lá do outro lado do mundo, ou só da China, e que isso não acontece em outros países, presta bem atenção nisso. Quantas vezes você já viu cidadezinhas serem transformadas do dia para a noite só para receber um político em época de eleição? Quantos projetos milagrosos só sumiram depois que a verba saiu? Eles te prometem riqueza com petróleo, como fizeram na Venezuela, chamam isso de revolução, mas hoje em dia o povo foge para sobreviver. Até mesmo na tão aclamada América. Quantas cidades industriais dos Estados Unidos prometeram emprego e prosperidade para as pessoas? Detroit era um símbolo do sonho americano. Hoje você tem bairros abandonados parecendo uma zona de guerra. O que muda aqui são só os nomes, as bandeiras, os discursos, mas o padrão geralmente é o mesmo. Talvez o lugar onde você mora seja uma espécie de Huashi. Talvez você também esteja preso numa promessa que nunca vai se cumprir. Talvez você já tenha comprado essa ilusão e nem percebeu. Bom, eu espero que esse vídeo abra um pouco mais os seus olhos. Compartilha ele com alguém que você sabe que ainda não conhece dessa história. Muito obrigado por assistir até aqui. E a gente se vê nesse vídeo que está aparecendo aqui na sua tela. Até mais.